Apocalipse 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, Criador, pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude enquanto expomos a leitura da Sua palavra, da mensagem do Seu profeta, que cada um possa alcançar a luz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Na era de Laodiceia, nós temos aqui a última advertência do Espírito. É claro para todos nós, já foi pregado várias vezes, que cada mensageiro, cada pregador, cada profeta, eles tiveram a escritura do seu dia. Nenhum profeta evadiu a escritura do outro. Sempre, cada um teve sua escritura. Jesus, quando veio, ele tinha as escrituras próprias dele, desde o nascimento até a morte e ressurreição. Havia as escrituras próprias para Jesus. E assim não entra na escritura do outro. Como falávamos esses dias, que o próprio Jesus disse que tinha coisas para falar, mas eles não podiam suportar. Quer dizer, uma escritura que era para a igreja primitiva, ela que ia ouvir. Naquele momento não podia suportar. Mas depois a palavra foi entregue através dos apóstolos. Aqueles que ouviram a Jesus podiam dizer, nós ouvimos a Jesus, mas a Pedro não. Contudo, Pedro foi o enviado. Jesus deu as chaves do reino para ele. Então, quem não quisesse ouvir Pedro, o reino estava fechado. Não tinha como o indivíduo entrar no reino, porque as chaves, que a mensagem, que a pregação, estava com Pedro. Por isso, no dia do Pentecostes, foi Pedro que levantou e disse para o povo arrepender. Por que não outro? Porque aquela escritura era para Pedro. Nós lemos também que a mensagem que Jesus pregou, ele, abrindo o livro do profeta Isaías, 61, 1 e 2, ele leu só até na metade da frase do versículo 2. Quer dizer, cortou a frase. Por quê? Porque cada profeta tem a escritura do seu dia. Eu creio que cada pregador sabe disto. É tão simples, está em Lucas 4, 18 em diante. Jesus disse, hoje tem se cumprido essa escritura que acabais de ouvir. Agora, a escritura que eles ouviram era a escritura do ano aceitável. Por que ele parou no meio da frase? Porque dali para frente já não era para o ministério dele, naqueles dias, era para o final, o dia da vingança
do Senhor nosso Deus. Eu estava pensando nisso, que o irmão Brana, ele cita todos os versículos, capítulos, livros que cabe ao seu ministério. Você pode ver que, se ele fala do Filho do Homem, que eram os dias do seu ministério, ele fala São Lucas 26 em diante. Ele mostra aqueles dias do Filho do Homem. Se ele fala do Elias, ele mostra também Mateus 17, 11 em diante. Ele está falando de escrituras do seu dia. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. É uma escritura que era para o dia dele. Ninguém fará obras maiores do que o ministério do irmão Brana, porque é escriturístico. E ele vai e cita exatamente estes versículos. Falando do entardecer, ele citou para nós Zacarias 14, 6 e 7. E que no entardecer haveria luz. Isto faz parte do ministério dele. Então, tudo que é do ministério dele, ele citou para nós. Ele deixou claro para nós. Apocalipse 10, 14 a 22, era o ministério dele. Ele deixou estas coisas claras. Falando de Apocalipse 10, ele leu o que cabia a ele. Podemos lutar contra isto a vida inteira, mas perante a Escritura, nós vamos perder. Você nunca encontra o irmão Brana, até hoje nunca encontrei irmão Brana fazendo uma pregação de Apocalipse 10, 8 a 11. Se é o ministério de William Brana, então quem tem que fazer a leitura é William Brana. Mas o que foi que ele fez? Apocalipse 10, de 1 a 7. Toda vez que você nota na mensagem do irmão Brana ele falar de Apocalipse, ele nunca cita Apocalipse 10, 8 a 11. Porque um profeta não invade a escritura de outro tempo. Ele sabe o que fazer, ele sabe onde parar. Jesus soube no seu dia, ensinou. Brana soube no seu dia e ensinou para nós. Então a gente deveria pelo menos ter capacidade do Espírito para saber que é uma advertência do Espírito de Deus, certas escrituras para certos tempos. Então, se não foi lida, porque não era para aquele tempo. Você vê que ele leu o Apocalipse que você encontra. Irmão Brana leu o Apocalipse quase todo nas suas mensagens. E ele não leu para fazer uma pregação Apocalipse 10, 8 a 11. Eu sei que as pessoas gostam de incluir irmão Brana ali. E eu vou te falar que ele está ali. Só que a escritura que está ali é uma escritura depois que ele tivesse o seu ministério. Ele cumpriu o ministério de 10, de 1 a 7. Então ficou o ministério da esposa para comer o livrinho e profetizar a povos, reis, nações e línguas. Irmão Brana profetizou no seu dia. Ele pregou no seu dia. Ele teve profecias no seu dia. Mas ele nunca disse que certas profecias estavam cumprindo em Apocalipse 10, 8 a 11. Se você coloca uma escritura para um tempo que não é, irmão Brana diz, não podemos deslocar as escrituras. Você tem que ter a escritura no tempo certo. Se eu digo que hoje é Apocalipse 10, de 1 a 7, eu estou errado, porque Apocalipse 10, de 1 a 7, foi o irmão Brana.
não é eu, não é o nosso ministério. Eu posso pregar sobre isso, mas não é o ministério do dia, porque o ministério do dia é quando aquele pregador está ali. Foi quando Jesus estava ali que ele abriu o Velho Testamento e leu a escritura do seu dia. Nós precisamos respeitar como Deus respeita sua própria palavra. Se nós respeitarmos, Deus poderá operar através de nossas vidas e nos dar a luz que nós precisamos, sem precisarmos usar de subterfúgios. Nós precisamos de ver a escritura do dia. Se o irmão Brana não leu, porque não era o ministério dele, porque tudo que era o ministério dele, ele leu. Vai na mensagem dele que você vê. Ele leu tudo, porque era o ministério dos dias dele. Ele pregou os selos, era o ministério dos dias dele. Por que ele não pregou Apocalipse 10, 8 a 11? Eu não posso nem te falar. Porque ele pregou Apocalipse 10, de 1 a 7, e parou. Toda vez que ele lia a escritura, Apocalipse 10, 1 a 7, Apocalipse 10, 7, porque ele nunca fez aquela pregação de Apocalipse 10, 8 a 11. Então, se as pessoas percebessem que hoje há uma luta contra a escritura, querendo deslocar a palavra de Deus, deslocando a palavra que cumpre hoje, para que ela fosse a escritura que cumpriu no tempo do irmão Brana. Você não pode fazer isso, porque quem tinha que fazer não era eu nem vocês, pregadores. Quem tinha que fazer era, o dia que a escritura estava cumprindo, aquele pregador levantava e lia. Toda a vida foi assim. Jesus fez, irmão Brana fez, Pedro fez no dia de Pentecoste. Ninguém podia falar outra coisa senão Pedro, porque Jesus já tinha falado para ele: quando te converteres, confirma teus irmãos. Isto é, você está no meu ministério já há 3 anos, 3 anos e meio, e você ainda não é convertido. E Pedro não achou ruim. Muitos de nós vão achar ruim. Se falar que a gente não é convertido, a gente acha ruim. Pedro estava ali no ministério, e Jesus diz: quando te converteres. Isso quer dizer, você não é convertido. Confirma teus irmãos. Isso quer dizer, hoje você não pode confirmar seus irmãos. Espera a conversão primeiro. Que muitos de nós queremos fazer conversos às pessoas, e nós as convertemos igual nós mesmos. Nós convertemos essas pessoas como nós mesmos. Sem ser convertido, convertemos outros a nós. E Pedro já foi advertido: você não pode fazer isso. Só vai fazer quando você converter. Irmão Brana mostra isso daqui, é tão claro. Eu pensei que não precisava ler, mas está aqui. Para nós saber se somos convertidos. 38 de Laodiceia, conhecido, né? Mas muitas vezes não somos convertidos. Precisamos ser convertidos, porque são coisas do dia. Agora, este de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Por que ele não diz Apocalipse 10, 8? Porque sempre diz Apocalipse 10, 7. Porque é a escritura dele, é uma advertência do Espírito. Quando você lê a era de Pérgamo, é uma advertência do Espírito, quando o Espírito manda o irmão Brana tomar uma caneta e escrever. E o Espírito citando para o irmão Brana. E foi o Espírito que disse que a noiva, ela tem o assim diz o Senhor. Foi o Espírito, é uma advertência do Espírito. A noiva tem o assim diz o Senhor. E ela tendo assim diz o Senhor, já aprendemos, ela não pode ter assim diz o Senhor, quando o profeta está na terra com assim diz o Senhor.
Nunca houve dois, assim diz o Senhor, profetas maiores, diz o profeta, que são profetas da mesma qualidade, do mesmo povo. Eles não podem estar na terra ao mesmo tempo. Já disse a você, só encontramos, que irmão Branham nem fala sobre isso, mas só encontramos Moisés e Elias, que são dois profetas que estarão ao mesmo tempo, mas nunca houve na terra. Então, se irmão Branham é o profeta, cumpriu sua palavra, cumpriu o seu tempo. Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Isso era o ministério do irmão Branham. Tinha que converter os corações de quem era filho aqui aos pais pentecostais. Foi por isso que nós aceitamos o irmão Branham como profeta. Foi por isso que nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o ministério do irmão Branham, como Elias, nos converteu ao batismo apostólico, à ceia apostólica, à doutrina apostólica, à vida apostólica. Nós fomos convertidos. Mas estou claro que é Malaquias 4, mostrando que ele faria isto no seu dia. Segundo, ele revelará, segundo é Apocalipse 10, 7. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. E você sabe que o mistério dos 7 trovões está escrito em Apocalipse 10, de 1 a 7. Porque de 1 a 4 está mostrando os mistérios. E no 6º versículo já está mostrando que o tempo acabou. No 7º versículo está mostrando que a voz do 7º anjo revela aqueles mistérios. Eu não preciso de coisa mais clara para mim ver a Escritura e não deslocar a Escritura. Você pode sentir bem com a Escritura, mas se ela está deslocada, o pregador desloca a Escritura e diz que quem comeu o livro foi o irmão Branham, sendo que o irmão Branham nunca pregou Apocalipse 10, de 8 a 11. Irmão Branham citou, o profeta teve que comer o livro. Ele citou, mas ele nunca fez uma pregação sobre aquilo. Nós não temos uma pregação. Apocalipse 10, 8 a 11, seria o ministério dele, mas ele não fez isso. Isso, segundo o que eu leio na mensagem de irmão Branham, é deslocar as Escrituras. Que ele ensinou que o homem, o pregador, não pode fazer isso, deslocar a Escritura. Uma Escritura que cumpre num dia, você passa para outro. É como a Escritura de Mateus 24, 36. Se você colocar essa Escritura para cumprir no arrebatamento, ela está deslocada. Por quê? Porque ela cumpriu na vinda, quando ele veio como Filho do Homem. Ali é uma Escritura para aquele dia. Tem pessoas esperando aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Eles estão esperando que isso se cumpra no arrebatamento. Isso é deslocar a Escritura. A Escritura cumpriu no tempo do irmão Branham. Agora, quando você vê Escritura que vai cumprir, aí você fica quieto. Essa Escritura, eu não posso deslocar ela. Vou esperar o tempo desta Escritura cumprir. Então, guarde bem vocês. Eu não quero combater, eu quero apenas esclarecer. Isso é bom porque se não tivesse certas coisas, não teríamos certos esclarecimentos. Então precisa ter, para poder ter certos esclarecimentos, para você ver quando que eu posso ler a Escritura e dizer, hoje tem se cumprido essa Escritura. Quando o irmão Branham pregou essa mensagem, ele estava mostrando exatamente o tempo dele. A Escritura que estava cumprindo no tempo dele. Porque no tempo de Jesus, Jesus cumpriu o ano aceitável. Mas no tempo do profeta, seria Isaías 61, parte do verso 2, final do verso 2.
o dia da vingança do nosso Deus. Quando começou? Começou lá, no tempo do irmão Brana, e vai até o fim agora. É o dia da vingança do nosso Deus. Como nós sabemos, o 7º selo começou naqueles dias do irmão Brana, e é um selo que mostra a nossa ida. Então este selo que mostra a nossa ida, e ainda não fomos, este selo está aqui, que é o 7º selo. Mas quem era o 7º selo de verdade? Era o irmão Brana. Quem é o 7º selo? Hoje, para finalizar, é a noiva. Ela está aqui na hora do 7º selo. É um silêncio também, que as pessoas não sabem o que está acontecendo, e o mistério está cumprindo nesse tempo, e elas não percebem. Por quê? Sempre estão pensando em deslocar as Escrituras. Bem, então eu estou falando de conversão. Ele diz: segundo, ele revelará os mistérios. Tem que guardar bem. Ele. Também não são eles. É ele. É Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então, quem revela os mistérios? O 7º anjo. Quem converte o nosso coração? Elias. Se você guarda isto, você não desloca a Escritura. Você sabe que quem revelou os selos foi Deus no 7º anjo. O que são os selos? Irmão Brana diz: os selos é Cristo. 202, ao nascer do sol, diz: Cristo é os selos que foram revelados. Agora, foram revelados para quem? Para a igreja. Mas a igreja entendeu, a igreja viu, a igreja creu. Quanto tempo da morte do irmão Brana até agora com a mensagem na mão, mas nunca pudemos ver o cumprimento daquele selo, o que aconteceu para poder abrir os 7 selos. E nós estávamos com os selos na mão, quase 30 anos com os selos na mão, e não sabendo o que tinha que acontecer para revelar os selos. Bem, quando isso vem à tona, une Apocalipse 10, 8 a 11. É uma escritura que sempre usamos. Não é porque sabemos alguma coisa, mas é uma escritura que você vê o acontecimento correto. Você não pode deslocar essa escritura. Se o irmão Brana tivesse pregado Apocalipse 10, 8 a 11, é o 7º anjo que come o livrinho, que profetiza outra vez, mas ele não pregou isto. Se ele não pregou, eu não posso pregar, porque eu estaria deslocando a Bíblia, deslocando os capítulos, os versículos da Bíblia, que cumpre num dia e eu passo para outro. Se as pessoas pudessem entender isto, o que estamos chamando, isto, advertência do Espírito. A última advertência do Espírito. Não é só para Laodiceia. Mas parece que eu não termino aqui, né? Como que se converte hoje, do tempo do irmão Brana para cá? Essas revelações contidas nos 7 selos serão estes mistérios, verdades, revelados divinamente. Agora, não tem um verdadeiro crente na mensagem que possa falar diferente disso, de que os mistérios foram revelados. Eles foram revelados divinamente nos dias da voz do 7º anjo. Então isso aqui são esses mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Então você toma que isso daqui está cumprindo em conjunto
ao mesmo tempo. Isso está cumprindo ao mesmo tempo. Malaquias 4, convertendo os corações dos filhos aos pais. Apocalipse 10, revelando os mistérios. E são esses mistérios revelados divinamente que converterão os corações dos filhos. Isso está dizendo, você pode crer no profeta, você pode crer no sétimo anjo, mas se você não é um filho que vê essas coisas, não foi convertido ainda. Você é um filho que não foi convertido. Quando você vê os 7 trovões divinamente revelados, é que converte. Pergunta o que são os 7 trovões? Ele está respondendo aqui, os quais são. Agora, como que pode arrumar uma outra forma de pregação? É o profeta que está dizendo. Quem são esses mistérios dos 7 trovões? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Aí sim você vai para os 7 selos e vai ver o que o irmão Brana prega, desde a mensagem à brecha, primeiro selo, que ele fala muito sobre isso, o que é que tem que acontecer para os selos ser revelado. Irmão Brana diz, a era tem que terminar. Bom, a era vai até o rapto, mas para revelar os selos, não. Para revelar os selos, o profeta diz que a era tinha que terminar, porque o profeta estava fora da era, e os seus que crêem nele, também estão fora da era de Laodiceia. Aí o irmão Brana diz, o tempo tem que acabar. Quer dizer, eu não posso deslocar isso aqui, e só falar para você, que o tempo vai acabar depois do milênio, que é uma verdade, depois do milênio, porque o milênio é um espaço de tempo de 1000 anos, é um espaço de tempo, mas irmão Brana diz que o tempo acabou, isso é tempo dos gentios, o tempo dos judeus acabou quando eles rejeitaram a Cristo, o tempo dos gentios acabou quando eles rejeitaram o sétimo anjo, aí acabou o tempo, e aí o sétimo anjo vem e revela os mistérios que nós não sabíamos. Amém? Então não podemos deslocar isso daí. É ver a Escritura em seu dia. Eu não quero nem ler tudo aqui, eu vou ler só uma parte para vocês. O 162 da Laodiceia. Porque você não pode separar Apocalipse 10, 1 a 7, de 8 a 11. É marido e mulher. Os dois são um. Você pode não entender, mas os dois são um. Porque o esposo é a palavra revelada. A festa das trombetas, 101. O esposo é a palavra revelada. O que é a esposa? A palavra revelada. Ela não pode ser outra coisa. Ela também é a palavra revelada. Onde está a palavra revelada? Em Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas se não manifesta a esposa, Apocalipse 10, de 8 a 11, não pode de maneira alguma comer aquele alimento, comer aquele livrinho que João comeu. Deixa as pessoas tropeçarem, mas eles têm que saber que esta é uma realidade, não tem escritura para eles. A escritura que tem aqui, ela termina com a noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, Apocalipse 11, já são Moisés e Elias, já são os judeus, ninguém pode deslocar essas escrituras, você tem que ver essas escrituras no lugar certo, senão você não tem um ministério abençoado, porque o irmão Brana diz que não pode deslocar a escritura, nem para frente e nem para trás. Aí você pega uma escritura que está cumprindo agora, mas porque você não vê, você coloca ela para frente. É assim que o povo faz, como Mateus 24, 36, aquele dia e hora. Como eles não viram aquele cumprimento nos dias do irmão Brana, então eles deslocam a escritura
e joga lá para o dia do rapto. E não é dia de rapto. Esses dias está falando que são os dias idênticos aos dias de Ló, aos dias de Noé. Então eram os dias do profeta William Branham aqui na terra. Amém. A noiva que não cai é exatamente esta. Ela não cai. Olha de onde ela saiu. Você olha esta noiva, a noiva de Adão, de onde saiu? De Adão. A noiva de Cristo, de onde saiu? De Cristo. E a noiva de Cristo foi qual? A noiva das eras. Saiu dele, mas caiu em Niceia. Agora, irmão Branham vem e prega, esta não cairá. Nós não estamos dizendo que nós somos melhor do que a noiva de Adão. Não somos, que nós somos melhor do que a noiva de Jesus. Não. Simplesmente é porque uma tem que cair para dar lugar para outra. Mas quando chega a completar, que é a terceira noiva, você chega nesse dia, ela não cai. Ela é tirada de onde? O que é o esposo? A palavra revelada. A esposa é tirada da onde? Da palavra revelada. É por isso que ela não cai. Ela é tirada desta revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, que João comeu o livrinho. Se as pessoas não conseguem engolir o profeta, faz como os pentecostais, a lei e os profetas duraram até João. Mas o que é isso? É deslocar a escritura. O que a Bíblia está mostrando que são os profetas da lei que duraram até João. Depois de João vem Jesus. Jesus é o profeta dos profetas. Ágabo foi profeta. Pedro foi profeta. Paulo foi profeta aos gentios. Quer dizer, o que eles fazem com aquilo que eles têm na interpretação? Que a lei e os profetas duraram até João, aí eu não creio mais em profeta. Não vê o cumprimento da palavra, que depois de João Batista, ainda veio Jesus Cristo. E assim Jesus enviou seu povo, seus discípulos. E aí Paulo estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Eu não sei o que as pessoas fazem com a escritura. Querem colocar uma escritura fora do lugar. A escritura de Efésios 4:11, ela está dentro da igreja, dentro do ministério. Essa escritura, pois se usa isso. O irmão Branham chegou o tempo que foi tudo. Mas ele foi evangelista, fez a obra de um evangelista. Mesmo sendo um profeta, fez a obra de um evangelista. Você quer um mestre melhor do que o William Branham? Para ensinar a palavra? Ele tinha tudo em si, na verdade, porque ele era um profeta. Mas quando você olha na igreja e vê o quíntuplo, ele está governado por um dos seus ministérios, que é conhecido na Bíblia. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Ele não faz. Primeiro ele revela a um. Primeiro é a um, ele revela a um, ele mostra a um. Ele dá o livrinho para um. Primeiro é assim, é o que Deus faz. Seja ele profeta ou não, porque durante as eras eles não eram profetas, eram pregadores, pastores. Mas deu a palavra para ele, para um de cada era. Tinha centenas de pregadores, mas Deus deu a palavra para um, e o Espírito Santo deu advertência para o irmão Branham, mostrando para ele quais eram os homens escolhidos em cada
respectiva era. Tudo está feito. Tropeçamos porque queremos tropeçar. Mas a realidade é esta. Precisamos ver a Escritura cumprindo no dia que nós vivemos. Porque nesse tempo, qual a Escritura mais é da noiva? Nós temos aqui Apocalipse 10, 8 a 11. Vamos já pular para essa 22, 17 de Apocalipse. Porque é uma Escritura própria da noiva. O 162 da era de Laodiceia. Mas graças a Deus, neste momento ele está pregando a era de Laodiceia ainda. Esta era não passou ainda. A era de Laodiceia. Ele estava pregando aquela era. Não podia ter passado. Ele estava pregando ainda. Quando ele chegasse nos selos, é que ele ia dizer, essa era passou. Esta era acabou. O que você tem aí é o mundo, com seus direitos. É o direito da igreja, é o direito das pessoas. Laodiceia é o direito do homem vestir do jeito que ele quer, vestir como mulher, mulher vestir como homem, é o direito. Isso quer dizer Laodiceia, direito dos povos. Está cumprindo tudo. Você não pode deslocar a era. É o direito. As pessoas estão fazendo isso e cada uma que faz isso está cumprindo o direito e está na sua era. E a noiva tem que mostrar que ela está depois das eras. Depois que essas coisas cumpriram. Ele ainda está clamando. E seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito. Mas uma vez um profeta está na terra. O irmão Branham pregou, ele diz, um profeta, um servo de Deus, não identifica a si mesmo. Então ele vem aqui e diz, mais uma vez, um profeta está na terra. Ele não tem que dizer que era ele. Eu é que tenho que ler, dizer, era ele. É eu que leio, é você que lê. Ele não tem que dizer. Mas quando foi para dizer, hoje tem que cumprir essa Escritura, ele estava identificando. Ele com a Bíblia, ele com a Escritura. Jesus identificou, Branham identificou com a Escritura no seu dia, porque ele estava exatamente para aquele fim. Mais uma vez um profeta está na terra. Uma vez mais Deus revelará a verdade como fez a Paulo. Nestes dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Agora você vê nas eras da igreja, ele colocou o nome de todo mundo. Mas ele não colocou o dele. Ele não tinha que identificar na era de Laodiceia. Ele não podia identificar, mas ele não colocou. As pessoas que conhecem os livros do irmão Branham sabem disso daí. Ele está claro. Ele falará claro melhor. E aqueles que recebem este profeta em seu próprio nome. O que é Branham? Nome próprio. Eu tenho que receber ele em seu próprio. Não no nome de outro. Eu vou mandar profeta, aquele que recebe, vos recebe, a mim me recebe, disse Jesus. E aquele que vos recebe, recebe também aquele que me enviou. Mas aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério desse profeta. Então nós temos recebido o profeta da sétima era, o sétimo anjo, em seu próprio nome, Branham. Nós temos recebido. E foi o irmão Branham que pregou isso. Agora a maioria do povo da mensagem,
primeira e segunda etapa, não consegue ver isso. São boas pessoas, são melhor que nós, mas não consegue ver isso. Anás era muito melhor que a samaritana. Ele era sumo sacerdote, Caifás. Mas a samaritana ganhou, porque ela era eleita. A questão nossa é ter eleição. Se você tem eleição, o eleito não será enganado. Se possível, meus irmãos, vocês têm uma mensagem de 20 anos. De 20 anos. Vocês sabem o que é esta mensagem. Para vocês dizer que 20 anos você foi enganado. 20 anos de pregação, vocês têm a mensagem. Como podem? Não conseguiram receber o mensageiro em seu próprio nome, porque quem recebe, recebe os efeitos benéficos do ministério deste profeta. Os efeitos benéficos são os selos revelados, os trovões revelados. Olha o novo nome. Recebe este profeta em seu próprio nome. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados. Se tornarão parte desta noiva do último dia, que está mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva, diz a outra tradução, diz o Espírito, e a esposa dizem, vem. Guarde bem para você ver, você não pode separar o capítulo, porque é marido e mulher, Apocalipse 10. De 1 a 11, você vai encontrar que é Deus e a sua esposa. Tudo vem em formato de símbolo. Falando em João, mostrando um símbolo, mas um símbolo de alguém que come o livro e não reclama. Que come o livro sabendo, ele vai ser doce na sua boca, mas no seu estômago ele vai ser amargo. Come a si mesmo, já foi advertido, é uma advertência do Espírito. Se você comer este livro, vai acontecer isso, vai amargar, o tempo do doce vai ficar bom, mas vai ter um tempo de amargura. E é por causa do livro que você comeu. E você vai e come o livro, porque você já tem uma advertência do Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem, vem. O grão de trigo, a noiva. É engraçado. Agora o grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, anteontem, para o profeta, atentem para o profeta melhor. Atentem para o profeta autenticado. Mas como vai atentar para o profeta se não tem a revelação daquilo no dia? Que você é a esposa que comeu a revelação. Por isso, ela tem, assim diz o Senhor, ela é profeta hoje. Essa esposa é profeta hoje, é de tropeçar. Se você diz que ela é profeta, diz, mas mulher não pode ser profeta, é de tropeçar. Se você disser, João é profeta, eles vão dizer, também não pode. Porque João profeta foi há 2000 anos atrás. Mas ela, a esposa, a era de Pérgamo 56, o Espírito Santo foi que mandou o irmão Branham escrever. Ela tem o assim, diz o Senhor. Por quê? Porque ela comeu a revelação, ela é parte da revelação, ela é feita da revelação, ela não cai, porque ela é fabricada pela revelação. É a revelação que a fez, que a faz. Não é uma interpretação, não é uma deslocação de escritura. Mas é você ver
A escritura que é para o seu dia. Atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O que foi que ele disse da parte de Deus? A era de Laodiceia acabou. O que é que a noiva disse? A era de Laodiceia acabou. O que ele disse da parte de Deus? O tempo acabou, a misericórdia acabou. O cordeiro saiu do trono. O que a esposa tem dito? A mesma coisa. Oh, o que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Ela está dizendo, mas as interpretações é que estão tomando conta do coração de muitos que não conseguem ter revelação. Prefere a interpretação, o deslocar das escrituras. Como você não pode ver que hoje é o tempo do ministério da esposa, depois de Brana, começou com Brana. Mas aonde começou? Na primeira e segunda etapa? Não, na revelação dos selos. Você vai ver na revelação dos selos, perguntas e respostas sobre os selos. Ele vai mostrar isto. Ela tem um ministério. É o ministério da hora. Não o ministério da primeira e segunda, é o ministério da hora. Qual era o ministério da hora? Revelação dos selos. Da hora, ele está pregando e dizendo, vocês não têm entendido o que tem acontecido esta semana. Ele começou esta noiva. Ela é formada na revelação. Eva foi formada exatamente de Adão. Aquela costela. A noiva formada de Cristo. Água, sangue e vida. Essa noiva que não cairá. Formada da revelação dos 7 selos. Dos 7 trovões. Do novo nome. Ela é formada. Ela não cairá. Por isso ela não cairá. Porque esta revelação ninguém sabia. Mas o que o profeta disse em Apocalipse 10, de 1 a 7, a noiva, a esposa diz em Apocalipse 10, de 8 a 11, porque comeu o livrinho. Fala a mesma coisa. Você já viu aquilo que o marido fala uma coisa, vai ali, faz um negócio, depois a mulher vai e desmancha? Existe isso hoje. Ou o marido talvez não sabe fazer negócio e a mulher está certa. Mas aqui o marido disse, a palavra revelada é o esposo. A esposa fica quietinha. Ela vem da palavra revelada. Ela vem dos selos. Ela é extraída dali. Por isso ela não cai. Não é que ela é melhor que todos, não. Ela não cai. Ela tem revelação, ela não tem deslocação de escritura. Ela sabe quando cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7, foi nos dias da voz do irmão Brana, vamos falar claro. Os dias da voz do 7º anjo. E ela sabe quando cumpre a escritura dela, Apocalipse 10, de 8 a 11. Comendo o livrinho e profetizando outra vez. Profetizar o que outra vez? O mesmo que foi profetizado nos dias da voz do 7º anjo. Uma repetição. Ele está profetizando outra vez. Este é o nosso dever, é o dever desse ministério. Ministério de pastores, que prega essa mensagem. O nosso ministério é comer esse livrinho e pregar a povos, reis, nações e línguas. Que Deus sempre opera através de uma só pessoa. Foi uma só pessoa no tempo de Pedro. Foi uma só pessoa no tempo de Paulo. Foi uma só pessoa no tempo de cada mensageiro. Foi uma só pessoa no tempo de Brana. É uma só pessoa, uma só esposa no tempo que estamos vivendo de Apocalipse 10, 8 a 11. É uma só esposa, é uma só pessoa. Ela não ouve 2 cabeças, ela ouve um. A palavra revelada
ela ouve e sabe quando foi revelado. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando essa escritura foi cumprida. Eu nunca disse para vocês que eu vou revelar coisa alguma, porque eu seria falso. Eu nunca disse que vou revelar, que eu sou um profeta, que eu sou o João. As pessoas ouvem a mensagem e vê o que é um profeta, o que é João na Bíblia. E diz, essa mensagem é do irmão Brana. Esta é do irmão Brana. Por que os eleitos têm aceitado? Porque compararam e viram, esta é do irmão Brana. Não é do irmão Osmar. Esta mensagem é do irmão Brana. Você não pode separar Brana, noiva, João. Você não pode separar. É a mesma coisa. Marido, mulher são um. Brana, João, esposa são um. Por que não tem revelação? Bem, isso aqui é para quem é eleito, né? Sim. Atente para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Agora, o Espírito falou na Bíblia. Apocalipse 10, de 1 a 7. O Espírito falou na Bíblia. Apocalipse 10, de 8 a 11. O profeta vem e prega, Apocalipse 10, de 1 a 7. A noiva vem e repete aquela pregação, Apocalipse 10, de 8 a 11. Estão falando a mesma voz, é a mesma voz, é a mesma mensagem. Não choca com a mensagem de irmão Brana, não. Aquilo que é cumprido no tempo de irmão Brana foi para o tempo dele. Não tem ninguém maior do que o profeta. A mulher tem que saber em si que ela não é maior do que o marido. O marido é o cabeça dela. A igreja tem que saber, nós, como a noiva, como João do dia, temos que saber que a mensagem do sétimo anjo é nosso cabeça. Nos governa, nos domina. Por quê? Porque é Cristo em nós. Não é um homem em nós, não. É Cristo, a revelação vivendo em nós. Obrigado, Senhor, por mais este momento, onde podemos receber esta advertência do Espírito. Ajuda esta igreja, este ministério, que não é meu, é seu. Este povo, que ao mesmo tempo não é meu e é meu, porque o Senhor disse para Moisés, desce porque o seu povo corrompeu. Pai, eu sei que tem hora que o povo tem corrompido, e este é um povo que é chamado povo meu, fraco, falho, mas na verdade tem ouvido esta palavra e recebe uma advertência neste momento final. Em nome do Senhor Jesus Cristo, volte para a palavra, volte para Apocalipse 10, de 1 a 7, comendo conosco em Apocalipse 10, de 8 a 11. Tem esta união, a união do próprio capítulo, a união do marido e da mulher, a união da mensagem de Deus para esse dia final. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolaram, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos.
O William Brahma lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Oh, meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João te profetizou. Se aceitares o novo nome, então vai ter, pois nascerás na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de hoje. O William Brahma lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Alguns pedidos de oração. Oração em favor da irmã Maria Aparecida de Restinga, que está com alergia. Oração para a família da irmã Dalva. A irmã Dalva tem família em Goiânia, em Goiás e também em Belém, né? Irmão Albino pede oração a seu favor e a favor do irmão Geraldo para os testes que irão realizar amanhã na escola de Gôndola, Manica, Moçambique. O irmão Francisco Joaquim Tavares pede oração em favor do seu genro, Vandré Perecim de Souza, que irá fazer uma cirurgia no dia 25. Irmão Rafael e família oferece este culto em ação de graças para o aniversário de sua irmã Rosa, no próximo dia 25. Irmão Nelly Lopes pede oração para seu filho Daniel, que completa 11 anos amanhã. Irmão Jomar agradece a Deus por mais um ano de vida. Irmãos conectados em Castanhal, Pará, irmão Odair, família, irmão Sidney, família, irmão Cosme, família, irmão Abel e família, irmão Rony, família, e irmão Messaque e irmã Aldacir. Deus abençoe pastor Mendes e família, conectados também em seu carro, a caminho de Gurupi, que o pastor Mendes já está vindo para o sul também conosco, né? Deus abençoe. Pastor João Bispo, Deus abençoe. E todos os pastores que sempre estão conosco, né? Cada um tem culto. Tendo culto não tem jeito deles ouvir nosso culto, mas quando eles têm o culto mais cedo, ainda participam do nosso. Pai, nós cremos que o Senhor já fez tudo por nós. Estamos aqui para aceitar esta cura
esta bênção, esta saúde que o Senhor deu aquele dia no Calvário. Aceitar mais um ano de vida que o Senhor deu a cada aniversariante, o irmão Jomar, os demais que estão aniversariando nesse dia, que sejam abençoados por Ti, Pai, com vida, saúde, poder e graça. Todos que estão conectados conosco, sejam abençoados por Ti. Essas pessoas, irmão Albino, o Geraldo, que irão fazer esse teste lá em Gôndola, Manica, em Moçambique, que sejam abençoados em tudo que vai fazer. A família da irmã Dalva, seja abençoada. A irmã Aparecida, em Restinga, alcance a saúde, a bênção de Deus. Irmão Joaquim Tavares, seja abençoado. Seu genro, Vandré, seja abençoado também, no nome do Senhor Jesus. Quando for fazer esta cirurgia, que tenha força, resistência e seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, Rafael e família, seja abençoado por Deus, juntamente com toda a família da irmã Rosa, em nome de Jesus Cristo. Irmão Nelly Lopes, alcance a bênção de Deus para seu filho Daniel, que completa 11 anos. Obrigado por tudo, Pai. Conceda-nos graça, força, vida, saúde nesta semana, para nós podermos Te servir melhor. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, nós teremos uma viagem que talvez será só para uma visita em alguns lugares, para o povo de Deus que ali comparecer. Quarta-feira em Curitiba, quinta-feira em Blumenau, sexta-feira em Criciúma, sábado lá em Gravataí. Não estamos certos se vai ter sábado de manhã. Quem puder já vai sábado para ficar sabendo se vai ter domingo de manhã, certo? Lá em Gravataí. Vai ter sábado à noite, não estou certo se vai ter domingo de manhã. Nós vamos apenas para uma visita aos irmãos, que não sabemos se pode realizar culto. Está ficando difícil por todo lado, ainda esse fim de ano também não temos segurança que vai ter a reunião com todo mundo. Nós temos aí 2 ônibus, só do norte, que os irmãos pagaram passagem o ano inteiro. E é perigoso, quase mais certo, que não vai ter jeito de fazer a reunião. A gente lamenta e está aguardando para ver o que dá nesse fim de ano, mas foi um ano envolto em problemas, doenças, coisas ruins, que sempre tem um ano que o diabo trabalha mais. Esse ano ele trabalhou mais e vai trabalhar também o ano que vem. Sempre é assim, mas Deus está trabalhando também. Deus trabalha no seu povo e o diabo trabalha no mundo, porque o mundo pertence a ele. Então ele trabalha no mundo e nós estamos no mundo, estamos então sujeitos a ficar doentes, a ter problemas, a morrer, certo? Porque estamos vivendo no mesmo mundo. A nossa alma que é salva, que é segura, certo? Mas Deus ajude a cada um de meus irmãos, que nós vamos poder nos encontrar agora só da outra semana, certo? Na quinta-feira da outra semana, lá na frente, em dezembro, que nós estaremos juntos, se Deus quiser. Mas agora vamos para esta viagem. Vamos com a família, pastor Mendes está descendo com a família, pastor João Bispo vai vir com mais alguns irmãos também para Curitiba, para nós começarmos dali para baixo, para fazer esta viagem e ajudar alguns irmãos, né? A palavra tem sido pregada, estamos apenas para ajudar quem precisa de alguma ajuda, mas Deus tem dado vitória. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês por toda parte. Inglaterra, Deus os abençoe. Todos tenham uma boa noite e uma boa semana.